estudante concurseiro, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Método da Aprovação. Hoje chegamos na nossa aula 9, já sobre o Egito Antigo, com certeza a aula mais interessante aqui sobre o Egito, que é a aula sobre Cleópatra, a grande rainha do Egito. Então, bora lá começar essa aula que vai ser bem interessante, saber as curiosidades. Cleópatra foi a mais famosa rainha do Egito. E embora todo mundo pense que ela era egípcia, na verdade ela era descendente de macedônicos e gregos. O seu nome, que é de origem grega, significa glória ao Pai. Ela era considerada a reencarnação da deusa Ísis. Se você não viu as nossas primeiras aulas sobre a religião egípcia, os deuses, eu vou deixar o link na descrição para você entender mais sobre a deusa Ísis. Cleópatra, ela era filha de um incesto. Isso, os seus pais, eles eram irmãos. Eu não ouvi o que eu ouvi? É exatamente isso. O seu pai era Ptolomeu VII e sua mãe era Cleópatra V. Isso era muito comum naquela época porque era considerado uma coisa de manter a nobreza no sangue dos governantes. Então isso era muito comum, um casamento entre os irmãos. Falando um pouquinho aqui sobre quando Cleópatra assumiu o trono. Cleópatra nasceu em 69 a.C. e assumiu o trono após a morte do seu pai em 51 a.C., quando tinha apenas 18 anos de idade. Ela dividiu o trono com o seu irmão Ptolomeu VIII, que tinha apenas cerca de 10 anos na época, com quem ela se casou. Eles tiveram que se casar por conta dessa tradição de manter a linhagem nobre, mas esse casamento não durou muito tempo por uma questão de ambição de ambos os irmãos, acabando com Cleópatra fugindo para a região da Síria. Depois de cerca de um ano, ela retornou ao Egito e criou uma guerra aí contra o seu próprio irmão para poder assumir o trono. Cleópatra, ela pediu na época o apoio a Júlio César, que também era um poderoso governante romano, que era rival do exército egípcio, que era o exército do seu irmão. Júlio César a ajudou a derrotar o irmão e recuperar o trono, mas eles foram muito além disso e tiveram um poderoso romance. Júlio César ficou muito impressionado com a rainha egípcia e se tornaram amantes e aliados de guerra. O romance dos dois acabou gerando um filho. E com a morte do seu irmão Ptolomeu VIII, que era quem estava assumindo o trono, Cleópatra se casou com seu outro irmão Ptolomeu IX, que tinha apenas 13 anos de idade na época. Há relatos de que Cleópatra assassinou seu irmão por causa do poder. Com a morte de Júlio César, que foi assassinado numa conspiração a fim de tirá-lo do poder, Cleópatra logo em seguida acabou se envolvendo com Marco Antônio, que era outro governante romano. Nessa época, Cleópatra estava com 28 anos de idade e já estava mais madura. Marco Antônio era casado, mas mesmo assim tinha um envolvimento amoroso com Cleópatra. Um tempo depois, eles acabaram se casando e tiveram filhos. Porém, isso não trouxe tranquilidade para o império de Cleópatra. O exército de Otaviano declarou guerra contra o Egito em 30 a.C. e o exército de Marco Antônio acabou se rendendo. Eu estou sentindo uma treta! Com a derrota para o exército de Otaviano, Cleópatra acabaria se tornando prisioneira de Augusto e seria levada para Roma. Porém, antes disso acontecer, ela quis evitar a humilhação pública que ela sofreria. Então, ela decidiu cometer suicídio juntamente com o seu amado Marco Antônio. Estudos dizem que Cleópatra foi mordida por cobras propositalmente e falecendo por conta do veneno. Já existem outros estudos mais recentes que dizem que ela tomou um coquetel mortal de drogas, mas nada foi comprovado, nem uma teoria nem outra, e sua morte ainda é um mistério. Agora, algumas curiosidades sobre Cleópatra. Ela era uma mulher muito vaidosa.
Ela sempre usava maquiagem e perucas e usava diversos tipos de óleos para a pele e para o corpo. Ela amava impressionar as autoridades estrangeiras. Ela era uma mulher muito inteligente. Por exemplo, quando ela recebeu Júlio César em Alexandria, ela estava escondida em um tapete, já que fora proibida pelo seu irmão de se encontrar com um visitante. Quando ela se revelou a Júlio César, ela usava vestimentas deslumbrantes, impressionando o imperador romano de forma imediata. Ela chegou a se vestir de Afrodite em uma outra ocasião para impressionar Júlio César novamente. Era uma mulher extremamente inteligente e poderosa, falava cerca de 9 idiomas comprovadamente. Ela entendia de política, estratégias militares e astrologia. Alguns estudos falam que ela falava até mais do que 9 idiomas, podendo chegar entre 11, 13 até 15 idiomas. Ela liderou uma tropa numa batalha naval e ela liderou essa tropa pessoalmente, onde centenas de navios de guerra egípcios, em apoio a Marco Antônio, estavam contra as tropas de Otaviano. Ela criou, junto com Marco Antônio, seu próprio clube de bebida, chamado em português de Fígados Inimitáveis, onde faziam festas noturnas para beber vinho e participavam de jogos. Em 1963 foi lançado um filme sobre a sua história, que é uma das produções cinematográficas mais caras da história, interpretada pela atriz Elizabeth Taylor, o que ficou eternizada como a perfeita rainha egípcia. O filme foi tão caro para a época que quase faliu o estúdio que o produziu. Mais algumas curiosidades. Sobre a sua fortuna, ela era uma mulher muito rica, considerada a mais rica do Mediterrâneo, com uma fortuna estimada em 10 bilhões de dólares, o que equivaleria hoje. O palácio que ela habitava era exuberante e possuía cerca de 100 quartos, tapetes belíssimos e gigantescos, um teto magnífico todo decorado, mas esse palácio acabou desaparecendo após um grande terremoto ocorrido na região no século V. A imagem de que ela era uma mulher promíscua foi uma história inventada pelos romanos a fim de manchar a sua imagem. Cleópatra, a gente falou aqui que ela falava cerca de 9 idiomas comprovadamente, então só para completar aqui para vocês, ela falava hebraico, árabe, aramaico, língua dos medas, partas, etéopes e trogloditas. Sim, era um tipo de povo chamado, muito conhecido na época, grego e egípcio. E como eu falei, poderia ser muito mais do que isso, porque ela tinha uma grande facilidade em aprender novas línguas. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no nosso canal.